tudo bem? Olha, hoje eu não vou falar de meio ambiente, que normalmente é o tema que eu falo aqui, porque é minha área de interesse, meu foco profissional, mas eu vou falar de uma outra coisa tão importante quanto, que é o ataque à imprensa nesse momento no Brasil. Partindo do episódio que aconteceu com a jornalista da Folha de São Paulo, a Patrícia Campos Melo, que é uma jornalista com um histórico irretocável, uma grande profissional, e ela foi atacada numa CPI por uma testemunha que foi lá na CPI e que tinha sido fonte dela justamente numa matéria muito importante na cobertura da campanha de 2018, que mostrava o disparo em massa de mensagens no WhatsApp. E essa fonte, então, falou uma série de ofensas que eu não vou repetir aqui, justamente para não ficar reverberando, né? E as ofensas foram imediatamente reverberadas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, e isso foi a senha para que as milícias virtuais começassem a atacar a reputação da Patrícia. Isso é uma tática conhecida, né, desse pessoal, isso está nos manuais da ultradireita, essa tentativa de desqualificar os bons profissionais, aqueles que têm credibilidade. Isso tem sido feito por governos de ultradireita em vários lugares. O Viktor Orbán, na Hungria, faz isso. Nós temos o Trump nos Estados Unidos também. Tem vários episódios em que ele parte para o ataque com ofensas torpes contra profissionais de imprensa, mulheres ou homens. Tem inclusive um episódio muito bom que eu aconselho todo mundo que se interessar por esse assunto a procurar na internet, em que ele enfrenta um repórter da CNN credenciado na Casa Branca, e o repórter, com uma postura muito digna, o enfrenta também. Depois tentaram caçar a credencial desse jornalista na Casa Branca e a empresa recorreu à justiça e acabou que a credencial foi mantida. Isso mostra que a gente tem que enfrentar essas tentativas de desqualificação dos profissionais de imprensa. No caso da Patrícia, as acusações, foram de caráter sexista, muito torpes, misóginas, enfim. Tudo está dentro de uma estratégia de ataque à imprensa, aos veículos de comunicação e aos profissionais individualmente, né? É importante mencionar aqui um levantamento que foi feito pela Federação Nacional dos Jornalistas sobre os ataques à imprensa e a jornalistas no ano de 2019. Segundo a FENAGE, foram 208 ataques a veículos e jornalistas. Desses 208, simplesmente 121, portanto mais da metade, foram feitos pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, em discursos oficiais, em entrevistas, e essas ofensas foram transcritas e transmitidas e divulgadas pelos órgãos oficiais de comunicação da Presidência da República. Isso é muito sério, porque o presidente se usa da estrutura oficial para atacar a imprensa. Aí qualquer busca na internet está cheia de exemplos, né? Quando ele fala que teve uma que ele atacou, falou da mãe de um repórter, outra ele disse que o repórter tinha uma cara de homossexual terrível, como se ser homossexual fosse uma ofensa, o que não é, mas na maneira como ele falou foi para ofender. Recentemente mandou uma banana para os jornalistas, enfim, episódios não faltam, e não vou aqui ficar repetindo também essas barbaridades. E considerando esse quadro de ataque oficial, né, respaldado pela estrutura oficial e tudo mais, eu queria fazer uma reflexão sobre isso e sobre como a imprensa tem reagido a isso, tanto as empresas quanto os próprios jornalistas. Eu acho que as empresas não têm reagido à altura da gravidade desses ataques, né? As empresas de comunicação no Brasil são muito dependentes de verbas oficiais. Então, elas ficam... Eu tenho observado o comportamento de alguns veículos de comunicação e, obviamente, a gente tem que ter um cuidado para não generalizar, porque tem muitas nuances no comportamento das empresas, e aí elas ficam numa política, assim, digamos assim, que ficam no morde-a-sopra. Ao mesmo tempo que elas tentam fazer um jornalismo sério e publicar matérias importantes, enfim, que mostrem irregularidades de toda sorte praticadas por pessoas desse governo, mas ao mesmo tempo, às vezes, elas se retraem. Um outro aspecto que eu vejo também
é que, digamos, o bolsonarismo ele tem várias vertentes. Eu diria que uma delas é o que alguém outro dia, numa análise que eu li, eu achei muito interessante, é o que essa pessoa chamou de guedismo, né? Fazendo uma referência ao nome do Paulo Guedes. A imprensa, de uma maneira geral, ela apoia a agenda econômica ultraliberal do Paulo Guedes. Então, em função disso, ela, digamos assim, ela não vai para o ataque como deveria ir, ataque no sentido de contraponto às barbaridades que o governo tem feito e falado, porque ela apoia essa agenda econômica do Paulo Guedes. E há outros setores da imprensa que apoiam o Sérgio Moro e suas políticas, então também por isso, de uma certa forma, preservam o governo. E claro, tem aqueles órgãos que apoiam as duas coisas junto, né? O guedismo, o lavajatismo, enfim. Isso me incomoda muito. Quando o Bolsonaro, por exemplo, não só ele, o Moro e o Guedes também, digamos assim, que são os expoentes aí do governo, eles falam às vezes barbaridades e a imprensa noticia: fulano disse uma frase polêmica, fulano disse uma frase controversa, né? Como a gente viu recentemente no caso do Paulo Guedes falando que as empregadas domésticas, que é um absurdo a empregada doméstica viajar de avião, né? Ele estava claramente naquela fala, ele estava ofendido com essa situação. Enfim, isso não é uma controvérsia, isso é uma ofensa, isso é um insulto. Isso tem que ser dito com todas as letras, mas a gente vê muitos textos na imprensa, colunistas e tal, todos pisando em ovos, né, para criticar uma barbaridade como essa. Novamente, não são todos, você tem aí diferenças e nuances significativas, né? Representantes do Estado brasileiro não podem se expressar dessa maneira. Mas eu vejo também uma certa falta de capacidade de reação dos profissionais da imprensa, sabe, individualmente, né, em algumas situações. Os profissionais que estão ali na linha de frente não podem ouvir as ofensas e se calar, eles têm que responder a isso. Nós temos na história da relação da imprensa brasileira e dos profissionais de imprensa brasileira com o poder, nós temos exemplos muito bonitos e muito dignos de reação às arbitrariedades. E eu vou trazer um exemplo. Esse documentário está disponível, está aberto, e ele mostra um episódio que eu diria que é luminoso do comportamento, da dignidade dos profissionais de imprensa no Brasil. O documentário se chama A Culpa é da Foto. É um documentário de 14, 15 minutos, vale muito a pena. O contexto era 1984, ditadura ainda, governo Figueiredo, o general do eu prendo e arrebento, e o Figueiredo estava muito descontente com a cobertura que os fotógrafos faziam do Palácio do Planalto e proibiu que os fotógrafos passassem a documentar os eventos no seu gabinete. Um belo dia, ele vai descendo a rampa, aquela cerimônia costumeira de descer a rampa do palácio. Os fotógrafos, eles decidiram, entre eles, simplesmente colocar as câmeras no chão. E aí eu vou parar por aqui porque eu já estou dando o spoiler. É um documentário incrível, vale a pena vocês verem como os profissionais reagiram naquele momento. Eu acho que serve como uma reflexão muito importante para a gente hoje e dá um sinal para a gente, eu acho que fica aí uma sugestão para como se deve reagir com coragem e com inteligência ao arbítrio e a todas as tentativas de cercear a liberdade de expressão. Gente, muito obrigada. Não esquece aí de ativar o sininho, fazer seu comentário e até a próxima.